consegue reprogramar o nosso subconsciente. O que seria isso? Se eu tenho um fato traumático gravado ali no meu subconsciente, eu consigo reprogramar ele através do meu consciente. Eu estou acordada, eu sei que aconteceu no passado uma situação difícil, que para mim foi difícil, e que agora eu consigo ver aquela situação por um outro ângulo, um ângulo mais harmonizado, um ângulo mais feliz, né? Então, a gente consegue reprogramar através do consciente. Então, a gente tem que conhecer, vamos dizer assim, a gente tem que se embasar de informações para que a gente possa usar essas duas funções da mente a nosso favor e a favor dos outros automaticamente que estão ao nosso redor. Então, o consciente, ele é muito importante também. E a gente sabe que o subconsciente, vamos dizer assim, no momento que você está dormindo, eu citei até esse exemplo aqui, a importância que a gente tem que dar em momentos que a gente não está com o nosso consciente acordado. Por exemplo, tem pessoas que dormem com a televisão ligada. O que está passando na televisão, seja bom, seja ruim, o seu subconsciente ele está armazenando tudo. E de repente pode desencadear em alguma reação sua inesperada. Então, assim, a gente tem que saber filtrar todas as informações que a gente absorve no nosso dia a dia. A gente tem que realmente separar o bom do ruim. Porque o ruim, por muitas vezes, acontece de influenciar muito negativamente, da pessoa, por exemplo, reagir de uma forma inesperada e de uma forma, às vezes, até fatal, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com as nossas ações e com tudo aquilo que a gente está absorvendo para a nossa vida, em termos de informação, em termos de programas que a gente vê na televisão, em termos de até amizades que a gente sabe que a gente tem que conviver com todo mundo. Mas a gente pode perfeitamente ter um conhecimento específico sobre o ser humano, que é o que a gente está aprendendo aqui, de forma que a gente consiga, através de situações do cotidiano com essas pessoas, a gente consiga, por exemplo, não armazenar na nossa vida através do nosso subconsciente que é ruim, que vem daquela pessoa, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o subconsciente. Ele é a função autônoma da nossa mente. É o agente da nossa vida. Eu estou dando enfoque no subconsciente aqui, por quê? Porque no processo de formação da personalidade do indivíduo, o subconsciente, ele é crucial. O que está nele, vocês vão ver aqui para frente, que indica realmente o que o ser humano vai ser, de verdade. Então, o subconsciente, ele é o quê? Ele é o agente da nossa vida. Por quê? É em cima do subconsciente que as nossas ações são feitas. As ações que a gente faz são autônomas. Elas são automáticas. A não ser quando você usa o seu subconsciente para que ele não faça o que é errado. Por exemplo, que o subconsciente às vezes está pedindo para você fazer. Vocês vão entender melhor depois aqui dos exemplos que eu citei. Reações automáticas do subconsciente. Então, é cientificamente comprovado que o subconsciente ele move três áreas distintas no ser humano. Ele move o corpo, ele move os sentimentos e emoções e ele move a realidade. Vamos entender cada parte dessas aqui. Essas áreas, né, que o subconsciente age. Ele age na genética. O circular do sangue, por exemplo. A partir do momento que o ser humano nasce, ele não precisa saber como circula o sangue e uma série de outras coisas, como urinar, como defecar. Isso tudo é feito automaticamente pelo organismo. Isso já está programado, já é uma programação que a gente traz do nosso Criador. O nosso Criador já nos capacitou de algumas programações que já estão em nós. Então, uma delas é nessa área, na área da genética, circular do sangue, que é automático. Para o nosso sangue circular no nosso organismo, ele não precisa pedir permissão para a gente. Ele já faz isso de forma autônoma, automaticamente. Então, é uma ação do subconsciente.
Ele age na genética em relação à mastigação. O mastigar, a criança, quando começa a amamenta, no momento de amamentação, a criança suga através da sucção. Como que ela sabe isso? Né? A gente chama muitas vezes de instinto, mas não é. É uma programação que a criança já tem, que está armazenada ali no subconsciente dela. Ela já sabe como fazer. A mastigação, o transpirar. Por exemplo, quando a gente transpira, tem os movimentos das células do nosso corpo que fazem o quê? Eles dão resposta a um calor excessivo que você está sentindo e ele começa a perder a água. Isso é automático. O suor, ele não te pede permissão para sair. Ele sai automaticamente. E a manutenção da temperatura. Quando a pessoa está sentindo, por exemplo, sede, ela tem que tomar água. Aí até tem a ação do consciente, porque ela pega e ingere água, porque ela sabe que precisa manter o corpo na temperatura ideal. O subconsciente, ele também age automaticamente por situações treinadas. Por exemplo, tocar piano. Uma pessoa, para tocar piano, ela tem que o quê? Ela tem que aprender, ela tem que estudar teoria e prática, né? Então, ela está ensinando o subconsciente dela a fazer aquilo ali automaticamente. Vocês podem observar que tem, por exemplo, pessoas que tocam piano ou fazem qualquer outra coisa sem olhar. Datilografar, antigamente falava isso, agora é digitar. Por quê? Porque o seu subconsciente ele foi treinado a fazer aquilo, então ele faz automaticamente, porque o movimento, igual o movimento, por exemplo, que eu dei também aqui como exemplo, né, que é o de dirigir o carro. O dirigir carro é a mesma coisa, você vai passando as marchas ali, tudo automaticamente, você pisa na embreagem, você pisa no freio, você pisa no acelerador, você entendeu? É automático, a partir do momento que você treinou. Então, tudo aquilo que você treina, você está mandando também informação para o seu subconsciente. Ele move os sentimentos. O subconsciente, ele move os sentimentos. São programações, ele move os sentimentos em relação a programações mentais, que eu falei no início, que a gente armazena tudo que a gente passa no decorrer de uma vida, né? Desde o período de gestação nosso lá, a gente já está armazenando situações, ideias, imagens, emoções e sentimentos. Por exemplo, quando a mãe está esperando o filho e a mãe é um só. Então, todos os sentimentos, emoções, até imagens, às vezes, que a mãe vê, ideias que se passam na mente daquela mãe, situações que a mãe é submetida, tudo isso é armazenado na memória dela e automaticamente é passado para quem? Para a criança. Então, move os sentimentos por quê? Porque está armazenando ali no seu subconsciente essas questões de programações mentais. Por exemplo,